Olá, olá, pessoal. Boa noite. Então, mais uma vez, quero dar os parabéns para a Fran. É impressionante, né? A gente vai falar um pouquinho aqui quando a cabeça evolui, quando a gente evolui, o PIN evolui, né? Então, é incrível isso. E agora nós estamos aqui em praticamente 40 pessoas reunidas na sala. E E é muito interessante, eu queria ressaltar antes da gente estar começando essa construção do Get, porque uma coisa é certa, né? É o PIN mais sonhado da Herbalife, porque quando a gente sai do eu para o nós, né? Eu gravei um vídeo falando isso hoje, e precisa de muito desenvolvimento para a gente fazer por nós, né? Porque ter uma equipe é muitas vezes abrir mão das suas vontades, das suas coisas, em prol de um grupo, em prol do bem-estar do outro, né? E a gente também aprendeu que quem serve, serve, e quem não serve para servir, não serve, né? Então, eu queria ressaltar uma coisa que me chama muita atenção. Os nossos presidentes, eles estão lá no Honors, né, nos 45 anos da Herbalife. Hoje já começam as atividades, as coisas que eles têm que fazer por lá, mas agora há pouco eu vi a Valdete parada, não sei se estava no carro, onde ela estava, com a câmera aberta, né, assistindo. E agora ela está aqui de novo dentro da sala assistindo. Então, hoje, a qualidade de vida, a situação financeira, tudo que eles conquistaram, não precisariam estar aqui nesse momento, né? A gente achou até que não estariam, mas a disciplina, ela é uma coisa inerente às pessoas de sucesso, né? Então, no final, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Quais são as características que diferenciam realmente para a gente construir o plano de marketing dentro dessa empresa? Então, agora eu queria que vocês se conectassem comigo, vai ser coisa de 30 minutos, e aí a gente vai também fazer um podcast com o Elias, e a Camila no final, para eles compartilharem com a gente um pouquinho, se realmente isso que a gente passou aqui, validando o que a gente vai falar aqui, para eles abrirem o primeiro mês de Get deles. E nós só estamos aqui reunidos porque se é possível para uma pessoa, é possível para todas as pessoas que tomem a decisão, né? Então vamos lá. Não importa se você acabou de se cadastrar e entrou na sala, não importa se você já está há algum tempo, existem princípios básicos que nós precisamos entender. Então, se você é novinho na sala, novinho, e você ainda acabou de se cadastrar, não fez nem pedido, você vai seguir os passos que a Fran falou. Você vai passar o seu pedido e vai se qualificar um supervisor da Herbalife, porque dentro dessa qualificação está embutido os 45 anos da Herbalife no Chile, né? Olha que coisa incrível, vocês vão estar totalmente qualificados para ir para a Extravaganza do Chile, que é o maior evento anual da empresa e esse ano especialmente comemorando 45 anos. E para as pessoas que já conhecem o plano de carreira, a gente vai falar então um pouquinho sobre a questão do crescimento. Vou adicionar aqui. Pronto. Primeira coisa, pessoal, peguem papel e caneta. Nós temos que construir a nossa base pessoal. A nossa base pessoal, ela se estabelece pela base, que são 2.500 pontos, que é o nosso ativo. Isso é o princípio, não é o fim, porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou aprendendo, estou trabalhando para eu ser ativa. O ativo é o começo do plano de carreira. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer uma composição da nossa pontuação pessoal. Isso nós não vamos falar hoje sobre as ferramentas, sobre MDO, né, que é o método diário de operação, mas nós temos que construir o nosso ativo, porque só quem faz 2.500 pontos é que se fizer isso durante o ano ganha viagem de incentivo, se fizer isso durante 4 anos, 4 meses se qualifica equipe mundial, muitas vezes
existem treinamentos para aqueles que são ativos por 3 meses consecutivos. Então, o ativo é a base da base. E como eu ensino alguém a ser ativo se eu não sou ativa? E o mais importante ao longo da carreira é que só supervisores ativos recebem o total dos royalties, que são os 5%. Então, a cada 500 pontos que eu movimento no meu ID, eu tenho direito a 1%. Se eu movimento 1.000, eu tenho direito a 2. Se eu movimento 1.500, eu tenho direito a 3. Se eu movimento 2.000, eu tenho direito a 4. E se eu sou ativa, eu tenho direito a 5%. Então, o ativo é o nosso começo. Só que quando eu sou ativa, não necessariamente eu estou construindo negócio. Por quê? Porque eu preciso de impulso pessoal. Eu preciso de um negócio chamado recrutamento. Porque se eu também só vender, vamos supor que o meu espaço atende 100 pessoas e eu vendo 5.000 pontos. Mas se eu não tenho foco em recrutamento, se eu não tenho foco em fazer parcerias, eu nunca vou construir royalties. Então, significa que o meu negócio continua dependendo 100% do meu esforço. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que para você chegar no nível de liderança, de tabulador, nós temos que ter nossa base, aí nós temos que, em determinado momento, fazer um esforço a mais para criar uma alavancagem, 3.000 pontos, 4.000 pontos, 5.000 pontos, 10.000 pontos, porque nesse outro montante vai estar também o recrutamento, ou seja, as novas pessoas que estão vindo para o negócio, seja para trabalhar em tempo parcial, seja para trabalhar em tempo integral. Isso não importa. E seja para ser uma renda extra, seja para ser plano de carreira. Mas eu preciso do recrutamento. Então, o segundo passo aqui é trabalharmos, então, a duplicação, que é o foco no recrutamento. Daniele, quantos supervisores eu preciso ter para abrir o meu GET? Então, a Herbalife ela tem um programa de incentivo hoje. Antigamente, eu precisava ter, até o meu terceiro nível de supervisores, 20.000 pontos e eu estar ativa, porque se eu fizer os pontos da equipe e eu não estiver com os meus 2.500 pontos, eu também não abro qualificação. Antigamente, a gente precisava de 20.000 pontos. Só que a Herbalife está fazendo um promocional, olha que coisa maravilhosa, com 16.000 pontos na pontuação dos seus supervisores, você abre sua qualificação de GET. Qual é o ideal? O ideal, na média, é de 12 a 20 supervisores até o terceiro nível. O que nós temos que entender? Que nós temos que ter lateralidade e construir profundidade. Então, se eu tenho lá 3, 4, 5 supervisores de primeira linha, essa duplicação é muito mais fácil do que se eu tiver uma linha e o meu negócio ficar 100% em cima dessa única linha, né? Então, assim, essa linha precisa estar muito comprometida para o negócio acontecer. Mas quando eu abro lateralidade, e é isso que a gente fala de impulso pessoal, eu posso gerar impulso pessoal de várias formas. Eu posso gerar vendendo para recrutar. Daniele, o que é isso? A gente vai falar daqui a pouco. Quando eu fecho uma pessoa de T30, T90, uma cartela do espaço, o meu objetivo com essa pessoa é colocá-la numa esteira que ela vai dar segmento para se cadastrar, que ela vai dar segmento para a gente estar encaminhando ela para o STS. E depois, por que não essa pessoa fazer parte do negócio? Ela não sabe disso, mas toda vez que a gente faz um cliente, na nossa cabeça, a gente já está migrando ela para o negócio. E hoje, com todos os recursos, com todo o investimento que a Herbalife fez, com tantos materiais, com tantos eventos que nem a gente tem online presenciais, convidar pessoas direto para conhecer a oportunidade do negócio. Pessoas que querem aumentar uma renda extra e pessoas que realmente estão buscando um novo negócio, que queriam montar um negócio próprio, que querem empreender, e ela vai vir
primeiro pelo negócio e, claro, depois vai usar com certeza os produtos. Então, lateralidade é crescimento e profundidade. Quanto mais eu baixo linha até o sexto nível, por exemplo, mais eu tenho solidez no meu negócio. O que que nós temos que entender? Que cada equipe é uma equipe. Então, tem pessoas que vão ter menos supervisores que pontuam mais. E tem pessoas que vão ter que ter mais supervisores porque a média do grupo pontua menos, certo? Então, quantos supervisores eu preciso ter para abrir? Depende a média. Então, é bacana você ver assim, eu tenho 4 supervisores, qual é a média que eles fazem? Eu tenho 6 supervisores, qual é a média que eles fazem? Em cima disso, a gente começa a conseguir quantificar quantos supervisores a gente precisa, então, para abrir um nosso GET. É importante também que, se estiver fugindo da média 1.000 pontos, que é uma média Brasil, a gente entender qual é o método diário de operação dos nossos supervisores, o porquê que essas pessoas não estão movimentando nem 1.000 pontos, né? Se a gente tiver um grupo só de consumidores, daí a gente vai ter que elevar ainda mais o número de supervisores. Então, o MDO está ajustado, né? Não se constrói um negócio sólido quando a gente depende de pessoas que só fazem pontuação no último dia do mês, porque pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo, né? Então, o nosso negócio ele deve ser construído dia a dia, semana a semana, e aí sim finalizamos no último dia do mês. Fiz uma análise, entendi meu negócio, e aí como eu faço esse negócio rodar? Primeiro, a gente precisa ter uma esteira, né? Como a gente falou, do cliente ao sistema, do cliente HUM, do cliente ao EVS virtual, do cliente a algum desafio, do cliente ao STS. Só que até a equipe mundial, se a gente tiver uma base de clientes, a gente chega. 4 meses, por exemplo, de 2.500 pontos, você chega. Mas para chegar a Get, a tabulador e entrar na equipe de liderança, é necessário usar os treinamentos, usar um sistema. Dani, o que que o sistema faz? O sistema trabalha para mim. Porque imagina se hoje eu vou ter tempo para treinar pessoa a pessoa para ela se desenvolver. Imagina a Valdete e o Marcelino terem que treinar pessoa a pessoa. É impossível. Então, o que que nós estamos fazendo agora? Nós estamos usando o sistema de treinamento, usamos o sistema de apresentação, a Franciane fez a apresentação. Quem poderia estar na sala? Os convidados de todos os coaches, supervisores, consultores que estão aqui. E agora? Agora nós estamos num outro sistema de treinamento. Nós estamos capacitando as pessoas que estão aqui. Então, imagina se a gente fosse capacitar nesse momento, pessoa a pessoa que está aqui na sala. Não existe nem tempo hábil para isso. E também não teríamos, quem não conhece a Simone não conheceria o depoimento da Simone. Quem não conhece a Carla não conheceria o depoimento da Carla e de repente nesse momento fala: Nossa, meu primo mora nos Estados Unidos, meu amigo mudou para lá, eu tô com um amigo que mudou para lá, mas não tá procurando alguma coisa em outro país para fazer, as coisas não estão mais como falavam que era antes, enfim, não importa, ou um foi a trabalho, o outro quer, né, quer também ter renda, a gente consegue agregar tudo isso daí. Pessoal, só um minutinho. Ficou mudo, Dani? Pronto, pessoal, é que eu tinha aberto aqui todas as portas, estava muito barulho. Então, vamos lá. Então, o sistema, ele faz o quê? Ele, é, ele vai fazer com que a gente
que treine as pessoas, desenvolva, porque às vezes a pessoa, num primeiro momento, ela vai lá para aprender, né? Para ouvir, para conhecer. Depois ela vai lá para se treinar nos primeiros passos, mas depois ela vai para se desenvolver. A coisa mais linda de um Get milionário, presidente, lá em cima do plano de carreira, são as pessoas que as pessoas se tornam por conta do seu desenvolvimento. E também no sistema a gente mostra o grande quadro, a gente mostra o tamanho, a potência que essa empresa é, né? Nossos presidentes estão lá em Los Angeles, o que que eles foram ver lá? Ver quais são as tendências dessa potência que está praticamente em 100 países, né? E desenvolvimento pessoal versus PIN de Get, de milionário e de presidente. A nossa cabeça precisa acompanhar o crescimento do nosso negócio e os desafios que o negócio traz. Então, se não nos desenvolvemos, avançamos, mas retrocedemos. Avançamos, mas retrocedemos. Porque na hora de passar aquela linha, hora de passar aquele momento do eu para o nós, a gente não tem um desenvolvimento pessoal suficiente e daí a gente acaba voltando para onde a gente estava. É verdade a premissa de que nosso cheque é do tamanho da nossa cabeça. Dani, então você está me dizendo que se eu não fizer muito curso de desenvolvimento pessoal, muita coisa é melhor eu nem recrutar, né? Não, eu estou dizendo que mesmo se você avança e volta um pouco, você nunca volta para onde você estava. Você sempre vai avançar. Mas eu também estou dizendo que, paralelo ao método diário de operação, paralelo aos seus clientes, paralelo a algo que você faz com vendas, mesmo se você está tendo sucesso, você precisa estar em todos os treinamentos. Você precisa estar nos finais de semana de liderança. Você precisa estar no Chile. É mais importante estar no Chile do que comer. É mais importante estar no Chile do que 90% das coisas que a gente gastaria o nosso dinheiro, porque é um investimento na sua cabeça, no seu desenvolvimento pessoal, onde você vai atrair pessoas para o negócio, onde você vai atrair realmente o novo PIN e o tão sonhado PIN de Get, o primeiro dessa questão da liderança dos tabuladores. E, para finalizar essa primeira parte, é, quais são habilidades que a gente precisa começar a ver aonde eu posso melhorar? Eu esqueci de pôr aqui, mas primeiro, leitura. Quando a gente lê sobre sucesso, quando a gente lê biografia, quando a gente lê sobre marketing multinível, quando a gente realmente evolui a cabeça. Depois, a proatividade, ela é assim um ponto crucial junto com a disciplina e a organização. Porque uma pessoa que não é proativa, uma pessoa que não se coloca em ação, uma pessoa que não faz essa ação com disciplina e não se organiza, não organiza um mês, não faz a composição dela e do que ela quer recrutar dela e com a equipe, a gente não tem como avançar, porque quando sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Não é assim? Então, compor pontuação mensal de forma sólida, sempre com a mentalidade de vender para recrutar. Todas as pessoas que usam, que, vamos supor, mudaram de PIN com espaço, é porque sempre focaram daquela pessoa que veio para tomar uma refeição no espaço, fazer um acesso, avançar. A pessoa que virou com bebidas, tem pessoas que viraram tabuladores só com hype drink. É porque elas traziam as pessoas, tinham experiência e o foco era o recrutamento. E assim é com o T90 e assim é com qualquer outra ferramenta que você usar. Então, o objetivo é fazer, ensinar e ensinar a ensinar. Esse é o princípio de chegar na equipe de liderança. É muito importante fazer o quê? Aprender a resolver problemas. A nossa chave mental, ela tem que estar assim. Chegou o problema, eu já tenho que achar a solução. E não absorver o problema para o problema ficar maior. Se o problema veio e ele tem solução, vamos para a solução. Se veio alguma coisa que não tem solução, solucionada está,
vamos para a próxima coisa. E é muito importante, então, que a gente entenda que quando você tem mais clientes, você ganha mais dinheiro, você faz mais ponto de volume, mas talvez você vai ter mais desafios e problemas, porque vai ter mais cliente que falou que deu dor de barriga, que deu enxaqueca, que determinada coisa não se adaptou, que não sabe, que preparou errado. Normal, porque você está com mais. Então aí a gente olha para o lado bom ou a gente olha para o problema. Olhei como problema, retrocedo. Olhei como eu sou pago para resolver problemas, eu vou avançar. E se tem consultores e supervisores, quanto mais eu tenho mais atacado, eu tenho mais royalties, eu tenho mais bônus, mas eu tenho mais problemas. Dani, são problemas graves? Não. São coisas que um é com o pedido, o outro é com pontuação, o outro é com uma dúvida, o outro é alguma coisa que não deu certo, e você tem que ir lá socorrer, o outro é para organizar uma coisa. Enfim, nós somos os líderes. E quando a gente se projeta dessa forma, a gente vai comemorar. Tem vagas para Guete, para milionário, para presidente, estou me candidatando junto com vocês, né? E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui na sala, quando é criada uma onda e todo mundo tem a prancha correta, vai surfar. E eu não acredito que essa hora da noite, e com as pessoas que estão aqui na sala, estamos praticamente em 50 computadores aqui na sala, a gente esteja aqui à toa. Nós estamos aqui porque o nosso objetivo é ajustar o que a gente precisa para crescer. Então, essa primeira parte é isso. Se alguém depois quiser me perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, a gente está aqui também para tirar. Eu só queria ver um negócio aqui, peraí. Ok, agora vamos lá. Elias e Camila estão por aí? Abrem o microfone, por favor. Oi, Dani, estamos aqui. Tá. É, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, né? E antes disso, queria que vocês me ajudassem a fazer um reconhecimento especial para eles que abriram o primeiro mês de Get. Então, bora lá, né? Uma salva de palmas virtual para eles. E, e aí, gente, o que eu já quero antecipar para vocês é que não é fruto de sorte, é fruto de trabalho, ok? Então, quando a gente olha para um casal como eles, é para a gente se inspirar demais, porque na verdade foi fruto de trabalho. E aí, vamos lá. É, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho assim. Como que foi feito a composição? Primeiro, quanto tempo vocês acham que nesse período agora de crescimento, vocês acham que vocês demoraram para compor um ativo saudável? E qual foi o método que vocês usaram diário de operação para que esse ativo começasse a fazer sentido e ser uma coisa realmente de todos os meses? Vamos lá. Esse ativo ele começou a ficar saudável, Dani, há 1 ano e meio atrás, né, amor? 1 ano e meio. Esse ativo ele Quanto começou vocês a têm ser de negócio? composto. Eu Certo. há 7 anos que a gente trabalha. Tá. Esse ativo ele começou a ser composto. Primeiramente, ele era composto só baseado em algumas vendas e EVS, mas a gente não tinha isso muito claro, desenhado igual quando fala da Casa Elite. E aí a gente começou realmente a desenhar aonde ia começar a vir esses pontos. Então a gente começou a passar para o papel. Igual eu estou sentando com o pessoal do grupo, e é bem legal esse negócio de quando a gente aprende, a gente ensina e depois ensina a ensinar, né? A gente está fazendo muito isso. Então a gente conseguiu deixar claro da onde ia vir esse ativo, e todos os dias a gente olhar no Visuworks e da onde vai. Então a gente começou a separar o ativo assim, ó. Se vocês quiserem anotar, anotem aí. Então a gente começou a olhar o EVS. Primeira coisa, a gente fez o ponto de equilíbrio do EVS, quantos acessos a gente tinha em média e quantos pontos esse espaço fazia na média.
Segunda coisa, a gente começou a olhar quantos pontos vinha de cliente prêmio. Terceira, quantos vinha de recrutamento e quanto vinha de venda fechada. E o nosso consumo. Então a gente desenhou esses cinco. Então eu e a Camila consome 200 pontos mês. Beleza, vai compor o ativo. Isso aí vai acontecer que a gente tem que comprar nosso produto. Beleza, o espaço faz 1.000 pontos. Beleza, então o espaço faz 1.000 pontos. Ah, de cliente prêmio. Pô, nós não estamos fazendo quase nada. Então nós precisa começar a focar no cliente prêmio, e aí foi aonde entrou o T90 aí, que depois vou explicar. E aí a gente colocou uma meta de cliente prêmio, que a gente pelo menos queria pelo menos 500 pontos mês, que fosse de cliente comprando no site. E aí depois do recrutamento, que é onde que eu comecei a desenhar, trabalhar com, é um plano que eu desenhei, Dani, que é, até falei para você lá, que a gente desenha dois braços assim, de pontos pessoais, focando em construir royalties. E aí, consequentemente, veio junto o Premier League com o plano. Eu falei, cara, tô no caminho certo com o plano, que era onde ia entrar a pontuação de crescimento de royalties. E aí foi composto isso. E aí entrou então o T90, que ia comprar ponto pessoal ali de venda junto com o espaço. E esse cliente, quando ele retorna, eu cadastro ele e ele começou a entrar na minha base de cliente prêmio. Então ele sai do T90, entra para a base de cliente prêmio Cadastrado, né? ou Cliente negócio, cadastrado. né? Cadastrado, né? Ou negócio, E a porque eu gente levo. focou muito no kit de consultor, mas a gente enxerga como cliente no princípio, no Então, início. peraí, só para a gente não se perder, né? Então, primeira coisa para construir o ativo, saber de onde vem. Eu acho que é isso. Da onde vem esse ativo? Como que ele vai sair? E aí a gente desenhou esses 5 passos. Então, ponto pessoal de consumo, espaço, cliente prêmio, cadastrado e venda de T90. Então ficou claro isso daí. Qual outra pergunta, Dani? Que é como que a gente fazia Pessoal, o ativo. é, isso, não, tá perfeito, eu não estava conseguindo abrir meu microfone. Eu não sei se vocês entenderam a hora que a Camila falou ali rapidinho, que é o seguinte: a gente veio da pandemia e veio de uma modalidade de fazer os clientes premium, porque o produto vai direto para a casa dele e mudou o nosso negócio na pandemia. Foi algo incrível. Só que quando o Eric Worre veio, ele nos desafiou a voltar a fazer o que as pessoas viravam presidente antigamente, que era assim: eu vendia para você, mas pouco importa quanto eu estou ganhando com a tua venda. O foco não era ganhar 20 mil com vendas, o foco era eu vender para o Elias e já cadastro ele para na próxima compra ele ter acesso ao site, começar a criar uma independência e eu já mostrar a oportunidade de negócio. Então, vocês viram que bacana? Eles vinham e aí eles vinham de uma modalidade de, por exemplo, fazer a primeira venda, já colocava lá incluso no pacote R$ 20 para fazer o cadastro da pessoa. Só que a hora que lançou a Premier League, que ele já estava focado nisso de fazer os braços, de fazer essa lateralidade, opa, a Herbalife Isso veio e mesmo. jogou o kit aí de R$ 75, R$ 90 já com frete. E aí, o que que Foi eles surreal. migraram? Eles migraram do cliente prêmio e é o que nós, né, o que eu estou pregando no grupo para consultor, para cadastrados. E assim, fez a primeira venda no preço cheio, ok. Só que o foco para a segunda venda já é o cadastro. E nós estamos entrando, não é o momento agora de aprofundar nisso, mas uma coisa que está ficando muito bacana, a gente está pegando um pacote com preço cheio, joga o pacote no preço de 25%, põe mais R$ 90 e vende para a pessoa esse pacote já com o cadastro e já ensina ela a entrar no site para na próxima compra já fazer lá, certo? É isso Então, só mesmo, para Dani. Perfeito. complementar isso daí do ativo. Aí, Elias, posso fazer a próxima pergunta? Manda bala. Então, tá. Então, vocês começaram a fazer 2.500 pontos, ficou super legal. Agora, eu queria saber, assim, quando virou a chave para os 5.000? Para o impulso Os 5 pessoal. mil, o impulso pessoal, na verdade, começou com um ativo com os bracinhos. Então, esse primeiro mês é que teria que rabiscar no papel. Eu faço duas primeiras linhas. Quanto tempo esse cara tem para virar supervisor? Se for para negócio, porque ele entrou na esteira, gente. Então é assim, ó, primeiro fiz esse cliente, prospectei, ele entrou na minha base. Aí eu vou seguir o sistema. Então para nós foi fundamental linkar esse cara ao sistema.
sistema. Então, eu pego ele, dependente de onde você trabalha, eu linko ele ao STS, ou com desafio 15 dias, ou para ir lá reconhecer ele, ou para falar que eu preciso do depoimento dele, ou peço ajuda para ele ir para o evento me ajudar. E ele vai naquele evento, ele é reconhecido, e ali o que, que acontece com esse cliente, que às vezes era só um cliente, ele vai ver a oportunidade de negócio. Dali eu vou saber se ele vai ser um cliente fidelizado, ele entra no funil, né? Entrou como cliente, ele vai sair lá na boca, ou como cliente fidelizado para aumentar o desconto dele, ou para fazer negócio. Feito isso, eu fiz essas duas primeiras linhas esse mês, vou trabalhar. Então fechei a Camila aqui, ela quer virar supervisora. Então, top 10, vamos fazer a mesma coisa com seus clientes, tem 90, vou trabalhando embaixo. A outra é só cliente. Beleza, vou trabalhando com essa galera. Fiquei ativo o primeiro mês. No segundo mês, o que, que eu faço? Eu tenho já duas primeiras linhas que eles vão trabalhar, um para ter desconto e o outro é negócio. Só que no segundo mês eu também preciso fazer dois novos de novo. Então, para o meu segundo mês, eu já vou com 4 cadastrado para mim acumular negócio. 2 que já estava do primeiro mês e 2 que vai para o segundo. Então, no meu segundo mês, eu já tenho 4 construindo o meu ativo e o meu 5K. E aí, no terceiro mês, o que acontece? Algum desses que entrou no meu primeiro mês vai virar supervisor. Os outros do segundo mês tá acompanhando para virar supervisor e mais 2 que eu entrei no terceiro mês. Então, no meu terceiro mês, eu tenho 6 pessoas. Você imagina assim, se eu estou fazendo 20 avaliações no mês e eu tenho cada pessoa também fazendo 20 avaliações, é inevitável 5K. Não sei se acompanharam o meu raciocínio. Ou falei muito Perfeito. difícil aí. Deixa eu só Não, completar uma coisa, que assim, em todo esse período, o acompanhamento é muito importante, que é uma coisa que o Elias faz muito, muito de perto. Então, acompanhar Criar esses clientes relacionamento. para conseguir manter eles ali. Então, reavaliação já com data, e criando a cultura na cabeça do cliente em relação ao produto, em relação a ser algo para ele tomar para a vida toda, não só para ele fazer 90 dias, né? Mas para ele continuar para sempre. Então, sempre ali fazendo isso. E aí, lembrando que a gente veio de uns 2.500 não saudável, né? A gente veio de 2.500 muito forçado, difícil de sair. Passamos a acumular essa base de clientes comprando direto no site, pessoas querendo aumentar o desconto e futuramente fazer negócio, e aumentamos os acessos do nosso espaço. Aumentamos tudo isso, já começou a sair do ativo não saudável para o saudável. E aí a gente recebeu também o desafio da Dani de ser PIN 5K ativo. Então a gente já estava embalando nesse momento para chegar a fazer o 5K, porque senão, assim, você não sai de 1.500 pontos para 5K. Não, tem que ter uma base. Isso que a Camila falou do acompanhamento é muito importante. E eu deixo muito claro que os clientes nossos eles são muito fidelizados de recompra. Porque o cara comprou um T90, ele compra no outro mês? Sim. Comigo sim. Por que, Elias? Porque ele vai vendo que ele precisa de outro produto. Porque o T90 ele vai só shake, chá, Nutreve e fibra quando é o intermediário, e quando é o avançado vai colágeno. Só que a gente tem colágeno, glutamina, multivitamínicos e tal. E aí, durante as reavaliações, por isso que é muito bom o acompanhamento, eu vou tirando dele, como que tá? Ainda tô sentindo fome, ainda tô cansado, ainda tô não sei o quê. Taró, vamos acrescentar um multi? Só que eu vou agora, para facilitar para você, porque eu sei que você fez investimento num T90, eu vou te colocar no meu clube de desconto. E aí eu encaixo ele no meu clube de desconto, é onde eu cadastro ele, e aí ele vai recomprar um multi e tal. Falar, ó, se você não quiser pagar frete, 2 produtos. Aí esse cara começa recomprando, e aí eu vou descobrindo durante as avaliações se esse cara é para negócio ou não, ele já foi para o STS, aí vai virando negócio. E uns vão saindo da base, virando supervisor, e outros vão fazendo composição do meu 5K, 3K e meio, por aí vai. bacana. Agora, eu queria fazer mais duas perguntas para vocês. Uma, o que vocês tomaram a decisão de fazer 5K, por quê? Para ganhar, a primeira coisa, eu tive um entendimento junto com a Camila que a gente precisava ganhar todas as promoções da Herbalife. Todas. Vamos ganhar todas, vamos brigar por todas. Porque quando eu desenhei essas promoções no caderno, eu vi que elas iam alavancar o meu crescimento pessoal dentro do negócio.
Então, quando eu desenhei elas no papel, eu falei, cara, para mim fazer isso aqui, no final vai sair um punhado do supervisor, um punhado do cliente, nós vai ganhar muito dinheiro. Então a gente falou, nós precisamos ganhar as promoções. Para ganhar as promoções tem que fazer alto volume. E aí veio o desenho. Então as promoções foi por conta disso. Precisamos ganhar todas as promoções para construir o nosso negócio. A princípio, porque o 1% de bônus ele é mínimo de 3,5 e o Equipe Mundial Ativo também é mínimo de 3,5. Então a gente foi subindo assim, né, de 2,5 para 3,5 e o 5K, o impulso maior veio no pós-final de semana de liderança, né? Promoção de treinamento, mentoria com chairmans. Então a gente quis buscar esses altos volumes aí. Para estar dentro de todas as promoções, a gente buscou. Legal. E vocês ganharam também o Chile, né? Fazendo 4 novos supervisores de primeira linha, levando 3 para o evento de Ribeirão Preto. E eu queria que agora você compartilhasse com o pessoal quantos supervisores você tem hoje até o terceiro nível que compuseram com alguma atividade sua abertura do GET. Ó, a gente tem 7 primeiras linhas que a gente fez nesse 1 ano e meio fazendo esse plano de negócio. A gente tem 13. Não, tinha algumas que nós já tínhamos, né? Tinha uma. Não, duas ou três a gente já tinha. tinha. E desse trabalho novo foram as 4. Isso. Né? Então a gente deu um total de 7 primeiras linhas, 13 de segunda linha e 4 de terceiro nível. Deu um total de 24 supervisores desse trabalho novo. Ok. Isso. Valdete, eu estou vendo você aqui. Eu queria pedir para você, claro, encerrar depois para a gente, mas eu queria saber se você quer fazer mais alguma pergunta para os meninos que eu acabei não fazendo, que você acha pertinente. Oi, gente, tudo bem? Diretamente aqui de Los Angeles, com um friozinho. É tudo fruto de um trabalho, mas em primeiro lugar é o foco. É ver realmente se você quer, se você está disposto, porque nesse momento a gente conversou, né, há uns 10 dias, a palavra de ordem é intensidade, fazer exatamente o que eles falaram ali, desenhar como é que você está, da onde vem o quê, e ter essa parte muito focada na construção de negócio, no recrutamento. É muito pertinente isso que eles fazem, de ter, sabe, de cuidar de 2 a 2, porque daí você vai vendo, não são todos que vão fazer, mas quem despontar, né, quem for o H, o tô pronto, você tem condição de cuidar e fazer realmente um bom relacionamento. E a intensidade de trabalho e foco para a construção, e lógico, né, agora nesse momento de segundo mês, que eu falo, né, que não é o segundo, é o último, segundo é o... E ter claro, gente, esse desenho. Eu não tenho nada. Ótimo, então vamos lá, vamos começar pela Casa Elite, com foco não é na janela, é na porta escancarada para o recrutamento. A Casa Elite, para quem quer construir o GET, precisa ter uma porta gigantesca, com o pé direito, assim, gigante, naquele cômodo, para o recrutamento. Aí põe foco nisso, aí é construção, gente. Trabalho deles focado, sem preguiça, e sabe, não tá muito claro. E para quem quiser fazer, é exatamente esse caminho. Lógico que vocês estão com 24 supervisores, às vezes com menos se faz, mas depende muito da característica do grupo. O grupo deles é novo, mas tem gente que quer. E aí gruda no que quer que as coisas fluem. Então, só posso dar assim, parabéns, estou muito feliz, né? Mas muito feliz, não é? É mãe que baba aqui, né? Pelo trabalho de construção correta
que tem sido feito. A gente teve o Anderson e o Adilson abriu o primeiro mês dele de bônus de 1%, então é realmente um caminho muito próspero e muito não está sendo construído em cima de areia, sabe? É enraizado, é trabalho profissional. Então, parabéns mesmo para todos vocês. Bom, Obrigado, Val. pessoal, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? Bom, então eu quero agradecer aqui a presença de vocês, viu? Realmente é bem bacana ver que vocês estão com uma esteira que vai fechar o GET, mas como a gente falou no final de semana, né, no jantar de reconhecimento, que se a gente der continuidade, vai ser para duplo get, depois milionário, depois presidente, enfim, né? Um caminho que cada um de nós pode realmente começar hoje e em 90 dias estar com um negócio totalmente diferente, só depende de nós, só depende da nossa decisão. O mercado está desesperado atrás de nós, né? E nós estamos aqui prontos, capacitados, e eu queria encerrar hoje dizendo que você merece, porque muitas vezes a gente vem ou do mercado tradicional ou de uma criação onde a gente aplaude os outros e acha que tá tudo bem, vai ser assim mesmo, né? Mas aqui tem lugar para você ser aplaudido. Então, assim, não está perdido o Fastline do Chile, não está perdido a festa de gala, não está perdido o assento VIP, é só uma questão de decisão. É só uma questão de fazer o que eles estão fazendo para o Get, a gente fazer para o que a gente almeja lá. Eu fiquei muito surpresa quando eu mandei, né, para os supervisores quem tinha comprado o convite do Chile, e eu queria aqui na frente de todo mundo, inclusive, né, dos demais presidentes, milionários, enfim, estão aqui, parabenizar vocês, né, porque eu fiquei muito surpresa com a quantidade de pessoas que já compraram seus convites. Então, assim, esse senso de urgência muda tudo, né? Muda uma filosofia, muda a sua cabeça, porque você não comprou convite para não ir, não é? Então, eu queria encorajar, pessoal, quem está aqui na sala que não comprou seu convite do Chile, eu queria dizer que os 25 anos da Herbalife eu fui como equipe mundial. E eu lembro perfeitamente de pessoas rindo da minha cara que eu ficava acreditando nesse negócio de Herbalife. E quando eu voltei para os 35 anos, eu voltei como equipe de milionários. E quem sabe, né, Valdete, eu vou para o Chile abrindo presidente. Tudo é possível, né? Porque agora é a hora dos 45 anos. Então, quem sabe você vai como um supervisor, mas nos 55 anos você volta como presidente, né? A gente não sabe, mas a gente precisa estar lá. A gente merece. Pensa bem nós não estarmos nos 45 anos da Herbalife, nunca mais vai existir, né? E é uma viagem que não é um absurdo de caro, o convite subsidiado, e eu mereço estar lá, eu mereço uma viagem internacional, eu mereço essa experiência, eu mereço, a minha cabeça merece estar naquele ambiente. E assim, faz isso por você, abre mão de outras coisas e investe na sua ida para o Chile. Vai fazer total diferença, eu tenho certeza absoluta. A não ser que realmente assim você não queira nada do plano de carreira. Mas para mim, no meu primeiro ano de negócio, eu fui para Barcelona e quando o avião desceu lá, eu comecei a chorar muito e eu descobri que eu era livre. Eu falei, bom, se eu cheguei a Barcelona, eu posso viajar o mundo, né? E aí começou a história. Então, pode ser também uma história para vocês de sucesso. Eu gostaria muito de estar lá com a Valdete e o Marcelino. Confesso para vocês que me arrependi de ter tomado a decisão tarde, né? Mas agora eu tenho que fazer alguma coisa para esse Chile. Então, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Boa noite para vocês. Parabéns pelos depoimentos, parabéns para a Fran, que realmente
é patrocinadora de um primeira linha de Get, mas porque está pronta, está com a cabeça pronta, está com as coisas realmente organizadas, e eu tenho certeza que essa vai ser a realidade de muita gente que está aqui de agora para frente. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E Valdete, manda notícias aí, hein? Ah, pode deixar. Já fiz registro hoje, tá tudo lindo por lá. A partir de amanhã a gente vai atualizando. E Uhul, posta muita terça-feira coisa. tem. Acabamos de voltar do Honors com a informação completa. Uau, obrigada, gente. Um beijo para vocês. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Boa Boa semana. Tchau, tchau. Boa Bom noite, trabalho, gente. boa Boa gente. noite. noite. Tchau, pessoal. Parabéns. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. 1% de bônus. Gente, recém-qualificado do retiro de Get do Chile. Olha que coisa chique. Gente, olha Parabéns. agora! Parabéns. Imagina Um pra todas essas cima, janelinhas pessoal. como Vamos, vamos. Get. Treinamento, foi top. Parabéns, Adilson. Parabéns.